Paz em Jesus, estamos aqui, na graça de Deus, mais uma vez iniciando a nossa leitura e reflexão desta noite. Hoje nós vamos ler e refletir sobre o capítulo 25 de Êxodo, que fala sobre as prescrições litúrgicas. As ofertas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Far-me-ão um santuário, e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. A Arca da Aliança. Farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sob a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Recobri-la-ás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixará nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia, varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. O candelabro
Farás um candelabro de ouro puro e farás de ouro batido, com seu pedestal e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante, para os 6 braços do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro, ouro puro, batido. Farás 7 lâmpadas que serão colocadas em cima, de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espivitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Empregar-se-á um talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. O que nós podemos tirar dessa reflexão? Bom, primeiramente, a palavra de Deus, uma vez que Deus mandou Moisés utilizar dessas prescrições, prescrições litúrgicas, essas prescrições litúrgicas para o povo de Israel são eternas. Por isso que quando chegar o final dos tempos, já estão se preparando, os sacerdotes de lá já estão se preparando para os eventos finais, porque pela lei, pelos estudos dele, pela sabedoria do povo, porque é o povo escolhido de Deus, quando eles fizerem um templo, vai ser quando o Messias vier. Vai ser porque eles têm, na humildade deles, na fé que eles têm, conhecimento que o tempo entre a construção de um templo e a vinda do Messias será curto, porque Deus, o tempo de Deus, eles têm noção de que será a final dos tempos, É um povo sábio, do modo deles, eles têm a sabedoria deles. Então já está começando os treinamentos, confecções de todos os aparatos litúrgicos de acordo com o que Deus prescreveu a Moisés fazer. É interessante saber também que tudo ali é de ouro, pelo de cabra. É interessante saber também que o altar deles não fica parado no lugar, ele pode se mover. Note-se também a falta da Arca da Aliança. É por isso que Jesus condenava os saduceus, os fariseus, porque eles não tinham autoridade nesse sentido, porque a Arca da Aliança desapareceu. Uns estudiosos, a gente que gosta de ouvir falar de Deus e de Jesus e pesquisa, uns estudiosos dizem que a Arca da Aliança ela está perdida por aí, E outros dizem que ela sumiu. Mas o fato é que Jesus, ele é a lei, E ele veio e condenava, porque apesar deles terem a autoridade, Jesus não falava isso, entre palavras. A gente não tem nenhuma palavra, nenhum conhecimento de um trecho do Evangelho que ele diga assim: a Arca da Aliança sumiu, os mandamentos sumiram. Ele não falava isso, ele só veio para abolir a lei. Mas ele deixa entre as entrelinhas, entre os entendimentos, a gente que vai estudando e o Espírito Santo cada vez vai mais nos aperfeiçoando, que eles não tinham autoridade porque eles não tinham a lei. Porque Deus aqui, ele
o início era a tábua da lei, né? Não poderia ter perdido, não sei o que aconteceu, porque nós, né, aqui nós somos o povo de Jesus, né? Nós somos não o povo de Deus, mas o povo de Jesus, pela misericórdia de Deus, né? Porque nós nos dispersamos, né? Até sempre fala tribos dispersas. Nós não somos as tribos mais, porque dispersamos mais que as tribos, né? Mas a gente é povo de Jesus. Então, mas o povo de Deus vai ficar sem a Arca da Aliança. Será que no final dos tempos aparece a Arca da Aliança de novo? Porque, né? O que será que vai acontecer com a Arca da Aliança, né? É uma coisa para a gente pensar. Será que... Porque Deus é poderoso, né? Será que aparece a Arca da Aliança para eles depois, no final dos tempos? Porque muitos dizem que vai ser a única coisa. Porque até no Apocalipse diz que foi abolido, né? Tem uma parte que será abolido o sacrifício. Então, as pessoas lá dizem que talvez não haja mais os sacrifícios de carne, de bode, de cordeiro, né? Porque Jesus será o Messias. E está na lei, está na palavra de Deus, tem essa passagem que diz que será, acho que é em Daniel mesmo, acho que é em Daniel que deve estar essa prescrição, se não me engano. O livro do profeta Daniel diz que será abolido os sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício derradeiro, né? Mas em Deus irá continuar esse sacrifício, porque os sacerdotes originais de Deus são os sacerdotes descendentes de Arão e Moisés, né? Porque dizem também, como eu já falei num estudo anterior, que Moisés retornará para o final dos tempos, porque ele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dele, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Moisés, né? Ele aparece de novo na transfiguração, e a gente, no estudo que nós fizemos do capítulo que mais à frente, né, que já está gravado no nosso canal, num outro estudo que foi feito, o Moisés, ele tem eternidade, porque ele tem um episódio que ele vai com os sacerdotes no morro, adiantando para vocês, que ali acontece todo um ritual que é de parabólico, né? Hipérbolo, né? Hipérbole, uma parábola, né? É um fato parabólico. Se vocês tiverem tempo, né? São reflexões curtas que nós costumamos fazer, e o Espírito Santo ele tem dado entendimentos muito bons, viu? Se vocês quiserem ter a linha de conhecimento, a sequência das reflexões, que fala da mesa dos pães, muito importante para nós. Essa é a mesa que deu origem a nossa Eucaristia de agora, né? Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados. Então, para eles lá tem que ser de madeira revestida de ouro. Para nós aqui, houve modificações, mas o sacrifício que é feito, o memorial que nós utilizamos, é o memorial de Jesus Cristo. Lá em Israel, porque tem que ser igual, certamente será de mesa de madeira de acácia, talvez, né? Não sei qual o nome que tem a acácia lá. Aqui, para nós, a nossa tradução é madeira de acácia. Varais, né, para poder mudar de lugar. Não tem lugar fixo, porque a princípio era feito no tabernáculo. O tabernáculo ele era montado e depois desmontado, né? Não era um tempo fixo, né? Aqui fala-se de tabernáculo. Depois, mais para frente, nós vamos estudar mais e ver o que aconteceu, né? Nesse episódio do capítulo do Êxodo que nós estamos estudando, o início do sacrifício foi no tabernáculo. E o que permanece até hoje, que nós temos até hoje, até aqui na nossa tradição católica apostólica romana, em Jesus Cristo, é que sobre essa mesa os pães da proposição que ficarão constantemente diante de mim. Está no versículo 30 do capítulo 25. Até hoje, nós permanecemos com essa prescrição de Deus ainda, de deixar as reservas eucarísticas, né, que simbolizam as partículas do corpo de Jesus, no tabernáculozinho, né, no sacrário. E lá nós vamos e visitamos, né,
temos o costume de visitar, porque ali está o sacrifício, né, de Jesus no pão e no vinho. No caso, quando fica no sacrário, só ficam as partículas e o pão, né? E nós vamos lá e adoramos, né, o corpo de Jesus que está ali aguardando, né, a nossa união com Ele, a nossa celebração, né, o nosso memorial, né? Nós, quando vamos à missa, né, tem as ofertas, então tem a hora da oferenda, aquela hora que o sacerdote, ele, pelas mãos ou de acólitos, ou de coroinhas, ou de ministros extraordinários, vai montando a mesa. Nós, na Assembleia, nós oferecemos a nossa vida, né, para que ela possa ser uma união perfeita com Jesus que está ali. Ele pede aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. E os discípulos foram escolhidos por Jesus. Então ali nós vamos servir a Deus em atitude de discipulado. Nós esquecemos toda a vida, né, e nos entregamos ali diante de Deus como sacrifício perfeito, sacrifício de discipulado em memória de Jesus. Então, a Assembleia Litúrgica, nós somos a Assembleia Litúrgica. A Assembleia Litúrgica, nos tempos de Deus, tinha que se purificar. Não podia chegar a Assembleia, quando, né, mais para frente aqui vai aparecer a Assembleia Litúrgica, não pode entrar de qualquer jeito, não. A gente primeiro, desde o começo da missa, a gente pede para Deus ter misericórdia, perdoar todas as nossas faltas, né, porque nós somos pecadores, né? Nós não somos o povo eleito, então nós carregamos o pecado, né? O pecado na nossa vida, porque o povo eleito é povo eleito. E nós somos, né, como se diz, o genérico, né? O povo eleito é o nome da fábrica. E nós somos os genéricos. Então nós temos que nos purificar, porque nós temos o pecado em nós somos pecadores, nós somos considerados pessoas gentias. Somos bem evangelizados pelo apóstolo Paulo, que tem uma pregação excelente, um ensinamento perfeito, né? Sempre nós ouvimos muito falar de São Paulo. São Paulo, desde o Ato dos Apóstolos até as suas cartas, ele está presente ali, nos exortando, admoestando, né? Então é isso, tem aqui. Todas as minhas leituras eu procuro colocar em Jesus Cristo, porque para nós é Jesus Cristo que nos salva, e Jesus Cristo é o sacrifício eterno. O candelabro, até hoje nós temos, né, não é obrigatório, mas nós temos o costume de colocar velas, né, para iluminar a mesa de Jesus, porque o próprio Jesus já é a luz, né, do altar, mas nós temos nós colocamos, até porque no livro do Apocalipse também haverá candelabros, 7 velas, candelabro, né, tudo de 7, muita luz, né. No Apocalipse, a liturgia final será uma luz eterna, né. 7 lâmpadas, como estava dizendo, aqui já tem reflexos do Apocalipse. Essa liturgia aqui, a liturgia de Deus é perpétua. Ela se repetirá no Apocalipse, no dia que Jesus for abrir o Evangelho Eterno. Esse Evangelho que nós lemos hoje não é o mesmo Evangelho que será na glória. Só ele será capaz de abrir o Evangelho da glória. Nós aqui não somos nada. Nós aqui, esse Evangelho, essas palavras aqui que nós lemos, ela tem efeito só aqui. Lá na glória que nós veremos qual será o Evangelho eterno, né? Então, lá na glória tem outro Evangelho, uma palavra de liturgia celestial, de sabor, de vitória, de ser igual ao nosso Jesus, né? Lá vai ser a liturgia dos filhos de Deus, né? Espíritos, alma e corpo confirmado em Deus, né? Nós teremos espírito. Lá nós teremos o espírito, o corpo que serviu corretamente, teremos a alma que foi de Deus, né? Lá tudo será, apesar que lá não haverá, para Deus não haverá vida terrena quando nós estivermos na glória, tudo será esquecido, né? Nós seremos espírito. Por isso que diz, Deus é espírito
E Deus procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, gente, é essa muito importante para quem é católico, para quem essa liturgia que está dizendo aqui, ela será a mesma liturgia para o povo de Israel. O povo de Israel irá, né, prescrições litúrgicas. E nota-se aqui também que tem que haver um rico para Deus, porque tudo aqui está, o Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferta de todo homem que o fizer de bom coração. Então, por isso que Jesus fala lá né, para os apóstolos, é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Daí eles perguntam, nossa, mas para quê? Para mim é difícil, porque Jesus, a Eucaristia de Jesus, a mesa de Jesus, ela é diferente, né? E para Deus não é impossível, porque Deus vai precisar de pessoas generosas para continuar com a confecção do seu tabernáculo do final dos tempos, né? Então, por isso que nós não podemos nos fiar no Evangelho e achar que precisa ter rico. Tem certas passagens que elas servem para o povo de Israel, outras passagens servem para nós. Nesse caso, estudando aqui o nosso, né, pela nossa leitura, o cronograma que nós estamos seguindo, nós estamos vendo que os ricos são para Deus. Para Jesus, por isso que diz, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque Deus ele utiliza da riqueza para poder continuar com seu plano, porque não há falha nos planos de Deus. Se o rico vai entrar no reino de Deus, não cabe a nós sabermos que nós somos daqui, né? Não pode conjecturar, é Deus que sabe. Certamente, pela bondade e pelo poder de Deus, é poder de Deus ter um rico aqui ainda para fazer o tabernáculo dele. Pelo poder de Deus, obviamente, pode ser que esse rico entre no reino de Deus, porque fez o que ele mandou e foi escolhido por Deus, né? Quem somos nós para contestar o que Deus escolhe? Deus é Deus. Então, gente, espero ter ajudado vocês. Tem a sequência, tem mais lives. Qualquer coisa tem na minha página no Facebook, página Silvia. E espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez. Se Deus quiser, né? Até mais.